Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o eletroencefalograma. O eletroencefalograma, na verdade, é um exame que o que ele faz basicamente é identificar as ondas cerebrais e amplificar. Então, o eletrodo é colocado no crânio em vários pontos que o técnico que faz o exame ele já sabe, já está predeterminado com cada ponto desse. Ele pega esses pontos, amplifica os dados que esses eletrodos colocaram e manda para o aparelho. Quando ele manda para o aparelho, o neurofisiologista, que é quem interpreta os exames, vai pegar todas aquelas ondas que foram olhadas. Aí tem vários tipos, de alguns minutos, às vezes a gente pode pedir horas, às vezes pode pedir até 12 horas, né? Ou um vídeo EG, o paciente vai fazer o eletro de forma constante, mas de um modo geral do eletroencefalograma simples é feito de alguns minutos. Ele dá uma série de estímulos para ver se esses estímulos vão desencadear ou não alguma mudança no padrão desse eletro. E a grande questão do eletroencefalograma é a identificação de padrões, né? Então você tem um padrão normal, padrão de sono, padrão de vigília, ele faz testes com luz, né? Uma série de coisas, e muitos desses pacientes ele tem áreas irritativas no cérebro que desencadeiam crise. Então o eletro é o exame que você vai usar o dado clínico do paciente somado o que você vê no exame de imagem para definir se aquele paciente pode ou não ter o diagnóstico ou ter algum foco, alguma origem para o quadro que você já imagina dele ter epilepsia. Então, assim, é um exame que ele tem que ser feito junto e analisado com a história clínica. Por isso que às vezes o paciente chega com eletroencefalograma que diz alguma normalidade e você ouve a história clínica, não bate o que aquele exame sugere com a história clínica do paciente. O mais importante é a história clínica. A epilepsia é um diagnóstico clínico. O exame de imagem ele serve muito para você direcionar e ver se tem algum foco primário, e principalmente uma das coisas que eu mais uso é para ver se o controle está sendo de forma adequada. Então, às vezes um paciente está dando um anticonvulsivante, ele começou com foco de irritação, né? Você sabe que provavelmente a crise dele tem uma origem em determinado local, você começa o remédio e ainda não resolveu aquele problema, mesmo tomando o remédio ele está. Então, às vezes, junto com o contexto clínico, junto com o resultado laboratorial da dose terapêutica do remédio, você pode ajustar ou não. A gente, para neurocirurgia, usa muito no pós-operatório dos pacientes quando ele tem alguma alteração que você não imagina que está compatível com a cirurgia que foi feita e com o seu exame de imagem. Então, às vezes, o paciente tem uma alteração no eletroencefalograma que justifica a piora clínica, que não tem nada a ver direto com o procedimento cirúrgico. Então, não tem sangramento, não tem edema, mas aquele paciente não melhorou muito. Então, você pode ter o diagnóstico, um paciente tem uma crise parcial, às vezes até um status que justifica a piora da consciência dele sem grandes anormalidades do exame de imagem. Então, para a gente, neurocirurgia é muito comum, principalmente paciente crítico, pós-operatório de tumor, traumatismo crânioencefálico, né, aneurisma, que tem às vezes uma irritação no cérebro que dá uma série de alterações. E muitas vezes, pela história clínica, pelo pós-operatório, você não está compreendendo o que aquele paciente tem. Por isso que a gente já tem estudos mostrando que pacientes neurocríticos têm uma incidência muito alta de crises no cenário de terapia intensiva. Por isso que é um exame que a gente pede muito na UTI. No consultório, é isso que eu falei com vocês. Geralmente é no contexto medicamentoso, no curso de investigação de clínica de um paciente, para você ver se ele tem uma epilepsia e justifica aquilo. Então, espero que tenha ajudado. Sei que é um tema muito complexo, muito amplo, mas de um modo geral, esse é como funciona o eletroencefalograma e como a gente usa também um pouquinho na prática. Espero ter ajudado. Obrigado.